O título da mensagem desta hora é Esquecimento Fatal. Talvez você possa estranhar esse título, Esquecimento Fatal. Mas queremos dizer que, consultando livros espíritas, encontramos uma situação de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, perguntar aos espíritos e eles responderem segundo a pergunta que é elaborada. Então, uma pergunta que foi feita por Kardec está registrada no livro, e a resposta que ele obteve foi: primeiro eu vou fazer a pergunta de número 167. Qual o objetivo da reencarnação? E a resposta que foi obtida foi expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Indagando ainda dos espíritos se o número de existências corporais era limitado, teve como resposta que não, que era ilimitado. E, textualmente, fazemos a leitura da pergunta 168. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A resposta que ele teve foi: em cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se tenha despojado de todas as imperfeições, não mais necessitará das provas da vida corporal. Por fim, como se torna o espírito depois de muitas existências? Allan Kardec responde que se torna um espírito puro. E a pergunta está assim formulada, pergunta número 170. Em que se torna o espírito depois de sua última reencarnação? Resposta: em puro espírito. O livro dos Espíritos, páginas 83 e 84, citado em Allan Kardec, Obras Completas, segunda edição especial da Opus Editora de 1985, é que registra essas respostas que acabamos de dar. Agora, quais as condições para uma pessoa para alcançar um espírito puro dentro do Espiritismo? O que pareceria tão fácil alcançar um espírito puro, não é assim tão fácil. É que as condições expostas por Allan Kardec são 3. Primeiro, arrependimento. Segundo, expiação. E terceira, reparação, constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza a expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, são essas as declarações que damos prosseguimento, ainda que Allan Kardec enfatiza que só o arrependimento não é suficiente para se ter, por fim, um espírito puro. Diz ele, então, no livro citado, O Céu e o Inferno, página 747, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração,
não basta por si só. São precisas expiação e reparação. Do livro O Céu e o Inferno, página 747. Na pergunta 999, diz o seguinte: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Resposta no Livro dos Espíritos, página 244. O arrependimento concorre para a melhora do espírito, mas ele tem de expiar o seu passado. Então aqui nós vemos uma certa ligação nesses 3 pontos: arrependimento e mais 2 colocações, que o arrependimento concorre, mas não é o total, é preciso expiar. Então, estudando sobre esquecimento fatal, nós dizemos, não entendemos como o espírita sincero possa atingir a condição de um espírito puro, mesmo admitindo-se as dezenas, centenas ou milhares de encarnações. É que em cada uma delas o espírita se esquece das ocorrências da vida anterior. Allan Kardec se antecipa a esse impedimento para atingir-se a pureza de um espírito puro. Na pergunta 608, diz o seguinte: após a morte tem o espírito do homem consciência das experiências que precederam o período da humanidade? Resposta: não, pois que somente neste último período é que começa para ele a vida do espírito. Livro dos Espíritos, páginas 167. Justifica mais ainda essa impossibilidade de progresso em fase do esquecimento das vidas anteriores. E afirma então Kardec: a tudo isso pode fazer-se uma objeção: que proveito tiramos das existências anteriores para o nosso aperfeiçoamento, se não nos lembramos das faltas cometidas? É uma posição muito lógica que faz aqui Allan Kardec. Como é que você vai obter purificação dos erros cometidos, dos pecados, se você não tem lembrança do que ocorreu na vida anterior? O Espírito responde, primeiramente, que a memória das existências infelizes, acrescida das misérias da vida presente, tornaria esta vida ainda mais penosa. Foi, pois, um acúmulo de sofrimento o que, segundo o Espiritismo, Deus nos quis poupar. Se assim não fosse, qual não seria, muitas vezes, nossa humilhação ao pensar que fomos no passado? Para nosso aperfeiçoamento, aquela lembrança é inútil, e durante cada encarnação damos alguns passos à frente, adquirimos algumas qualidades e despojamos-nos de algumas imperfeições. Cada nova existência é, assim, um novo ponto de partida em que somos o que nós próprios fizemos de nós, sem ter que nos preocupar com o que fôramos. Ora, se alguma existência anterior fomos antropófagos, que nos importa agora que já não somos mais? Obras Póstumas, página 1144.
Diante da declaração explícita de Allan Kardec, de que para nosso aperfeiçoamento aquela lembrança é inútil, surge uma pergunta muito pertinente. Que proveito se colhe das existências anteriores, uma vez que não se tem consciência das faltas cometidas? O que resulta se nos falta lembrança das faltas cometidas em existências anteriores? Nada mais, nada menos do que a perdição eterna, muito embora os espíritas não creiam nela. Para expiação, como vimos, são necessárias 3 condições indispensáveis. Repetindo, arrependimento, expiação e reparação. Mas como isso pode dar-se, se não há lembrança dos erros das vidas anteriores? Para alguém ter o perdão de Deus, é necessário arrependimento. Disse Jesus, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, versículo 3. Pedro pegou o mesmo, a necessidade de arrependimento, quando disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O ladrão na cruz arrependeu-se dos erros da sua vida corporal. Não sabia ele que havia vidas anteriores e recebeu de Jesus a mais rica promessa de perdão absoluto e total expiação. Vamos ler a parte na Bíblia que diz a respeito, Lucas 23, 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é o que acontece com os cristãos. Somos pecadores como todas as pessoas são? Sim. Conhecemos nossos pecados, arrependemos-nos nele, como diz o texto, se vos não arrependerdes, todos perecereis. Arrependemos, deixamos a vida pregressa, aceitamos Jesus como Salvador e o nosso futuro está decidido. Como aconteceu com esse ladrão, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, resposta de Lucas 23, 46. Hoje estarás comigo no paraíso. Então a verdade do Evangelho que pregamos soluciona numa só existência os nossos pecados diante de Deus. E nós, na verdade, com justiça, embora reconheçamos que somos pecadores, fazemos menção da obra salvífica, redentora, que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não foi com ouro, diz o escritor bíblico, nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como precioso de sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E diz o texto, mas levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Meu prezado ouvinte, não sei a sua forma de crer, mas saiba, se você tiver que esperar uma terceira encarnação para poder resolver por fim a sua vida espiritual, e reencarna, e reencarna, e reencarna, para por fim você dizer estou livre, e ainda numa salvação duvidosa, nada melhor do que se ater à Bíblia Sagrada, que é uma lâmpada para os nossos pés,
uma luz para os nossos caminhos. E assim estaremos seguros, porque da forma que Jesus salvou aquele facínora na cruz nos últimos instantes da sua vida, também somos salvos pela redenção que Cristo exerceu em nosso favor, e nós o recebemos como Salvador quando estamos em vida. Agora, mais um texto da Bíblia, Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Mesmo livro Hebreus 9, versículo 13. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí está uma certeza absoluta da verdade bíblica. Para alguém tornar-se um espírito puro é preciso reparação. Mas o espírito esqueceu tudo que se passou em existências anteriores. Não sabe o que nem fez e quem há de fazer essa reparação. E sem a reparação não pode alguém tornar-se um espírito puro. Fulano ofendeu gravemente Beltrano. Morre sem reparar os males. Como pode evoluir e tornar-se puro? Mas para dar prova do seu sincero arrependimento, além de reparar a ofensa a Deus, há de também reparar os males que fez a Beltrano. Mas fulano, ao encarnar-se, esqueceu tudo da vida anterior. Não se lembra nem de Beltrano e nem de coisa que fez. Como pode evoluir? Logo, o espírito que morre sem arrependimento dos pecados de sua vida atual, já na futura não pode tornar-se espírito puro. E aí ocorre o quê? Perdido eternamente. E por quê? Só por rejeitar soberbamente o remédio eficaz providenciado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E encontramos então em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Repetindo o texto bíblico, 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Por que querer pagar um débito que já foi pago? E muito bem pago por Jesus na cruz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Pureza de espírito depois da morte é incentivo ao pecado. Entre os muitos e gravíssimos erros ensinados pelo Espiritismo está o de que existe perdão depois da morte. Por mais horrendos que sejam os crimes cometidos durante a existência atual, e embora o criminoso morra impenitente, o Espiritismo afiança que haverá perdão nas sucessivas encarnações. Allan Kardec ensina o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si.
Então aí está uma situação que a pessoa tem que resgatar seu débito numa existência, não terá necessidade de pagar a segunda, e aí vai indo por afora. E o céu e o inferno, página 747. Então, esta afirmação, além de ser um enorme engano, não é um incentivo eficaz para os mais hediondos pecados. Deus perdoa todo e qualquer pecado. Vinde a mim, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam como vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Não nos salva no pecado, Jesus, mas nos salva dos pecados, ou seja, depois de serem abandonados. E há mais um texto bíblico em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11.